Olá, eu sou a professora Jojo e no vídeo de hoje nós vamos desvendar a segunda competência mais difícil da prova de linguagens do Enem. É a competência 4, a competência de arte, que tem 3 habilidades. Eu vou ensinar para vocês quais são e ainda mostrar uma questão. Vamos lá? Então vamos a ela, a segunda competência com maior nível de dificuldade na prova de linguagens do Enem. É uma competência que aterroriza muita gente. E aqui no questão de texto, eu vou te mostrar como entender os padrões aí que costumam aparecer nessas questões. Então vamos nessa, competência 4. Vocês já sabem que na prova do Enem de linguagens nós temos 9 competências. A mais difícil da prova é a de literatura, que é a competência 5. E nos últimos, 15 anos, de 2009 até 2023, no momento deste vídeo, os dados de 2024 ainda não saíram. Então, nos últimos 15 anos aí, a competência 4 foi a segunda competência com as questões mais difíceis da prova de linguagens. Mas a competência é difícil quando a gente não entende, de fato, o que é cobrado nessas questões. Então, a prova do Enem tem aí a prova de linguagens, né? Tem 30 habilidades e nós vamos entender quais são as 3 de arte. Então, vamos nessa. O que é essa competência 4 do Jojo? Essa competência de arte de que você está falando aqui. Vamos lá. Compreender a arte como, então, já sabemos do que ela trata, como saber cultural e estético, gerador de significação e integrador da organização do mundo e da própria identidade. Então, vamos lá. Olha só, a arte aqui como algo que vá me gerar um saber cultural. Então, como ela se integra à minha cultura, à cultura de um povo. A arte como um elemento estético, então como um elemento de forma, algo que é pensado de maneira artística. Então, quais são os materiais utilizados? Quem são esses artistas? Que período da história da arte era esse? Gerador de significação. Então, peraí, eu preciso entender a arte como algo que tem sim um significado. E que não, vamos desmistificar essa história aqui. A arte não é o que você quiser que seja, a arte não é o que você interpretar que é. E aí a gente precisa entender isso também. Integrador da organização do mundo e da própria identidade. Gente, pensa comigo. A gente vive num mundo sem arte. Você pode, se você associar a arte a museus, se você associar a arte a algo mais elitizado, a que você talvez não tenha acesso, você pode até pensar, sim, claro, eu vivo sem arte. Mas você vive sem sua música? Você vive sem aquele livro de que você gosta? Você vive sem série no streaming? Você vive sem desenho? Você vive sem arquitetura? Você vive sem cor? Então, você não vive sem arte. Então, a arte, ela ajuda a gente a entender também quem a gente é no mundo e como esse mundo se organiza em diferentes culturas, em diferentes saberes, em diferentes manifestações de diferentes artistas, enfim. E isso é muito importante. Então, agora, nós vamos entender quais são as 3 habilidades associadas à competência 4, que é a nossa competência de arte. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal, de seguir a gente no Instagram, @questãodetexto. E se você está se preparando para o Enem, não deixe de dar uma olhada no nosso curso extensivo de linguagens para o Enem. Tudo bem? Vamos lá. Eu botei 3 partes aqui. Função da arte, eu quero te contar que essa é a nossa habilidade 12 na prova do Enem. Nós temos cultura, padrão de beleza e preconceito na arte, que é a nossa habilidade 13, e a inter-relação de elementos artísticos, que é a nossa habilidade 14. Jojo, o que é isso? Vamos lá. Questões de habilidade 12, o que elas cobram? Elas cobram a função da arte. Tem mais uma dica para você. Os diferentes materiais utilizados
para produzir essa peça, essa obra de arte aí. Então, materiais. Então, é muito importante, vou falar de já para você, não só em questões de habilidade 12, mas em questões de arte, que você não despreze a fonte, que você entenda quais são os materiais utilizados ali, quem são os artistas envolvidos, isso é muito importante. A habilidade 13, que é sobre cultura, padrão de beleza e preconceito na arte. Então, olha essa arte como forma de desmistificar vários preconceitos, quebrar essa ideia de padrões de beleza que são aí monotemáticos ou que não representam toda uma forma cultural, tudo bem? E a habilidade 14, que é, na verdade, gente, essa aqui é a mãe na prova do Enem. Então, eu quero dar uma dica para você. Tudo bem, a habilidade 14 é a habilidade de inter-relação de elementos artísticos, mas eu quero te dizer duas coisas aqui. Uma, é nessa habilidade que costumam cair as questões de arte que são associadas a outros tipos de arte que não as artes visuais. Então, quando você tem uma questão lá de música, é muito de música, mas tem também de dança, às vezes alguma coisa misturando dança e teatro. Então, costuma ser nessa habilidade. Mas a dica de milhões que eu quero te dar é que geralmente você já percebe no enunciado que a gente tem ali uma questão de habilidade 14, porque ele fala de duas manifestações artísticas distintas no enunciado. E a resposta costuma vir como o item correto costuma ter a palavra inter-relação, ou a palavra relação, ou algo que tenha a ver com essas duas palavras. Então, essa habilidade ela é maravilhosa de a gente acertar. Tudo bem? Então, essas são as 3 competências da prova de arte no Enem. É assim que ela cai. Mas eu sei que o que vocês querem mesmo que eu mostre para vocês é uma questão. Vocês adoram questões, eu também, então vamos nessa. Essa é uma questão do Enem 2024, então uma questão muito recente. No momento da gravação deste vídeo, os dados oficiais do INEP, para a gente saber como eles colocaram, qual é a habilidade que eles colocaram para essa questão, eles ainda não saíram, mas eu vou te mostrar que a gente, pelo enunciado e pelo que existe aqui, a gente consegue perceber. Vamos nessa. Então, eu quero ensinar para vocês a sempre começarem uma questão pelo enunciado. Então, a leitura comparativa das duas esculturas. Ah, Jojo, então vai ser a habilidade 14, porque ele está comparando arte? Dificilmente. Por quê? Porque as duas são, olha aqui, esculturas. Então, quando eu tenho a habilidade 14, geralmente eu tenho duas formas de arte distintas, separadas por mais de 2.500 anos. Então, o que o enunciado quer da gente? Que a gente olhe para essas duas esculturas que têm 2.500 anos de diferença, para que a gente possa entender o quê? A valorização da arte antiga por artistas contemporâneos, a resistência da arte escultórica aos avanços tecnológicos, a simplificação da forma em razão do tipo de material utilizado. Isso pode até te levar a pensar que seja uma questão de habilidade 12. Persistência de padrões estéticos em diferentes épocas e culturas. Ou ausência de detalhes como traço distintivo da arte tradicional popular. Vamos lá, Jojo, como que eu poderia fazer essa questão? Aqui você tem, né, como título, lembrem, nunca desprezem nas questões de arte o que vem aqui embaixo. Então, cabeça de uma figura feminina, é uma escultura, é em mármore. A gente tem do Modigliani, né, super famoso. Na outra, cabeça de mulher, estrutura em calcário. Então, aqui a gente vê 2.700 a 2.500 anos antes de Cristo. Aqui, por volta de 1910, 1911, então são esculturas, como o enunciado já me disse, separadas no tempo, né? Então, vamos lá. Olha só. Pessoal, olha essa fonte aqui.
Vamos marcar aqui. Essas esculturas de 5.000 anos parecem absurdamente similares à arte moderna. Então, olha só, aqui eu tenho uma muito antiga e aqui eu tenho uma da época da arte moderna. E elas parecem muito. O que ele está te dizendo? Da onde foi tirado isso aqui? O título é que elas são muito similares. Então, peraí. Se elas são similares, o que aconteceu aqui? Primeiro, eu vou tirar a letra A, porque eu não tenho artistas contemporâneos, eu tenho aí uma arte moderna, tudo bem? Resistência da arte escultórica aos avanços tecnológicos. Perceba que eu não estou falando de avanços tecnológicos porque eu não estou falando de hoje. Ah, Jojo, mas na arte moderna já tinha avanço tecnológico. Sim, mas a arte escultórica, as artes visuais eram ainda muito valorizadas em detrimento dos avanços tecnológicos. Mesmo quando a gente pensa no futurismo, que é uma vanguarda europeia que começa em 1909, o que a gente tem ali? A gente tem uma tematização dos avanços tecnológicos, mas nas artes visuais. Então, eu tenho escultura, eu tenho pintura. Então, eu vou tirar aqui. Simplificação da forma em razão do material utilizado. Perceba, aqui, pessoal, você tem de mármore para calcário. Eu confesso que na hora que eu fiz a prova eu pensei, será? Mas eu não conheço muito esses materiais. Será que eles são diferentes? Será que eles são parecidos? Mas eu olhei para a arte e falei assim, cara, essas duas esculturas, será que a simplificação foi de fato por causa do material utilizado? Porque não tem nada que me diga isso aqui. Eu tenho uma certa simplificação da forma, mas seria um pouquinho de extrapolação eu ir na ideia do material. Eu vou deixar a letra D. A ausência de detalhes como traço distintivo da arte tradicional popular. Percebe, em nenhum momento se falou de arte tradicional popular, ok? Agora eu quero que você repare no item D, que foi o item correto. Persistência, peraí. Então, olha só o que está me dizendo aquela fonte. Persistência com esculturas, como elas são parecidas mesmo que elas tenham 5.000 anos de diferença. Olha só, elas são muito parecidas. Persistência do quê? Padrões estéticos em diferentes épocas e culturas. Vamos voltar aqui. Olha só. Cultura, padrão, em quê? Na arte. E tem mais, né, gente? Padrão de beleza na nossa habilidade 13. E as esculturas, o que a gente marcou aqui nos títulos? Elas são uma cabeça de mulher, uma cabeça feminina. Então, de uma forma ou de outra, elas dizem respeito a um padrão de beleza feminino. Olha só, padrão estético, um padrão de beleza. Persistência, por causa de serem diferentes no tempo e ainda assim terem traços similares. Diferentes épocas e culturas. Olha só, cultura aqui. Pessoal, o item D casa perfeitamente com o que a gente conhece como habilidade 13. Como que eu fiz essa questão? Uma mistura de estratégia de prova de ler o enunciado, ler os itens, ler o título dessas peças escultóricas e não... Eita, saiu minha marcaçãozinha aqui. E não desprezar a fonte nunca. Em nenhuma questão, mas nas questões de arte, isso é ainda mais importante. Então, uma questão super recente que muita gente errou, que foi aí, provavelmente vem como uma questão considerada um pouquinho mais difícil. Em breve teremos esses dados para vocês quando eles saírem, costuma ser agora em abril. E uma questão que a gente faz assim, se a gente conhecer as habilidades, né? O que é a competência 4 e o que seria aí a habilidade
13. Mas isso, a lição de hoje, eu quero que vocês levem para todas as questões de arte, não só para questões de habilidade 13. Muitas vezes, a resposta correta, ela vem como não só uma reescritura, mas como a ideia que está na habilidade. Então, às vezes, não é só como a questão foi elaborada, mas o item correto também vem com essa questão da habilidade. Então, a gente mata uma questão bem tranquilamente, conhecendo a prova que a gente vai fazer, conhecendo o edital dessa prova, que é a nossa matriz de referência de linguagens, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, seguir a gente no Instagram, @questão de texto. E se você quer seguir com a gente rumo aos 700 mais em linguagens, não deixe de dar uma olhadinha no nosso curso extensivo para o Enem 2025. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.